Hoje a gente vai falar sobre um cara que eu gosto bastante, que tem muito meu respeito, né, F1, porque ele ajudou muito a Williams a fazer pontos importantes nas últimas temporadas. Pra você que não sabe, eu sou torcedor da Williams. E assim como a equipe, ele passou por vários altos e baixos na Fórmula 1. E se não fosse pelo Daniel Ricciardo, ele seria piloto, na verdade, da Fórmula E. O Albon teve uma trajetória muito turbulenta na F1. Hoje, com essa estabilidade e status de primeiro piloto, nem parece que alguns anos atrás não era nem certeza de que ele voltaria pra F1 depois de ficar um ano fora da categoria. E agora, mesmo com esse status de líder na Williams e o cara que salvou a equipe várias vezes com os pontos importantes, ele não tá com a vaga segura. O que vem pela frente pro Albon, tanto no resto dessa temporada, quanto no que vem na temporada do ano que vem, pode ser o momento mais decisivo da vida dele, né, F1? Os próximos 15 meses vão ser o período mais importante de toda a sua carreira. E eu não tô falando só por conta das corridas, mas principalmente de quem vai estar dividindo o box com ele. O começo da carreira do Albon já resume muito bem toda essa montanha russa. Pouca gente se lembra, mas ele quase nem virou piloto de F1 depois de terminar a Fórmula 2 em terceiro lugar, atrás do Norris e do Russell. Essa vaga que surgiu pra ele na Toro Rosso foi, na verdade, quase que por acaso, porque com a saída do Ricciardo da Red Bull pra ir pra Renault em 2019, isso deixou a Red Bull perdidaça e precisando de um novo piloto. Então eles subiram o Gasly da Toro Rosso para ser o companheiro do Max e foram atrás do Albon, que já estava de contrato assinado com a Nissan para a Fórmula E. E a equipe austríaca precisou quebrar o contrato dele para poder contar com o tailandês na F1. E essa jornada dele na F1 foi de 0 a 100 muito rápido, porque na metade dessa mesma temporada que ele começou, em 2019, o Gasly ia ser dropado da Red Bull por conta de performances, porque não estava conseguindo pilotar no mesmo nível que o Verstappen. Então eles decidiram subir o Albon para o resto dessa temporada de 2019 e por toda a temporada de 2020. Onde, assim como o Gasly, ele não conseguiu ter uma performance nem perto do desempenho do Max, apesar de ele ter ido muito melhor do que o francês foi, inclusive conseguindo 2 pódios nesse tempo. Só que essa oportunidade de ouro, essa ascensão muito rápida que ele teve na F1, também foi o seu principal pesadelo, porque no final de 2020, muito por conta da ótima temporada que o Pérez tinha feito na Racing Point, inclusive conseguindo aquela vitória espetacular no GP de Sakir, a Red Bull então optou por contratar o mexicano no lugar do tailandês e deixar ele de fora da Fórmula 1. Isso porque com a AlphaTauri ocupada tanto pelo Tsunoda quanto o Gasly, o Albon não tinha espaço em nenhuma das equipes na Fórmula 1, já que essa substituição pelo Pérez foi feita bem no finalzinho da temporada, quando já estava tudo praticamente definido. Então em 2021 ele ficou de fora da categoria. Ele passou o ano basicamente pilotando em outras categorias, como no DTM, e ajudando no desenvolvimento do carro da Red Bull, o que foi algo bem frustrante para alguém que já tinha pilotado pela equipe principal e agora não tinha nenhuma oportunidade de estar na categoria. Até que em 2022, uma coisa que não costuma acontecer para pilotos que saíram da Fórmula 1 aconteceu. Surgiu uma nova oportunidade para ele voltar para a categoria pilotando pela Williams. Uma equipe que na época estava lá no fundo do grid. Não que hoje não esteja, a Williams ainda está competindo lá no fundo, só que na época estava mais no fundo ainda. E agora ele tem sido a peça principal, essa peça-chave na recuperação da Williams que vem acontecendo ao longo dos anos. E lá dentro ele conquistou esse status de piloto principal, piloto foco, onde as estratégias são montadas para ele e o carro também é montado de uma forma que agrade o seu estilo de pilotagem, porque quando ele tem isso, ele consegue entregar bons resultados para a equipe. O que trouxe para ele uma estabilidade na Fórmula 1 e um horizonte que realmente faz parecer que ele vai ficar por anos na categoria, construindo uma carreira com a Williams. Agora, se a carreira do Albon já parece ter passado por todo tipo de coisa, os próximos meses, na verdade, prometem ser ainda mais intensos, porque ele vai enfrentar um desafio que pode então realmente definir se ele vai continuar na Fórmula 1 na nova geração. O fato é que nesses 3 anos que ele passou na Williams, ele foi indiscutivelmente o primeiro piloto, não tem contestação quanto a isso. Só que quando você olha com mais detalhe, os companheiros de equipe que ele teve nesse tempo foram Nicolas Latifi e Logan Sargent, que, com todo respeito aos dois, que parecem ser ótimas pessoas, como piloto não eram a melhor competição do mundo. Em nenhum momento, de qualquer forma, eles conseguiram incomodar o Albon. E realmente isso também é um mérito do Alex, que sempre mostrou estar numa outra categoria em comparação a esses companheiros de equipe. Só que agora, no final dessa temporada, a gente tem o Franco Colapinto, que já chegou surpreendendo muita gente, inclusive eu. Eu até fiz um vídeo aqui no clube, quando ele foi anunciado, analisando se ele era realmente a melhor escolha, e eu falei na época que não. E agora, com só 3 corridas na sua bagagem, ele já mostrou que pode dar trabalho pro Albon e já, inclusive, pontuou pela equipe. Mais pontos, inclusive, do que o próprio Sargent fez em 2 anos pilotando na Williams. E essas performances que ele teve até agora foram assustadoramente próximas do Albon, o que acende um sinal de alerta. No Azerbaijão, inclusive, ele se classificou na frente do Albon, só que, sendo justo, teve o problema dos mecânicos da Williams esquecerem o ventilador no carro do Albon, e na corrida ele recuperou e terminou uma posição na frente do companheiro. E no GP de Singapura, o Franco se classificou só 0,07 segundos atrás do Alex. Isso porque
porque ele tá só na sua terceira corrida de F1. O Franco vem sendo o primeiro desafio real que o Albon enfrentou nesse período de Williams. O primeiro piloto que realmente sentou no mesmo carro que ele e conseguiu bater de frente. E a grande questão que isso traz é, o Albon vai aguentar essa pressão? Porque o Franco tá pilotando na Fórmula 1 sem grandes expectativas, já que ele provavelmente não vai ter um assento pra temporada que vem. E se ele continuar pressionando e quem sabe até batendo o Albon nas próximas corridas, isso pode criar um grande sinal de alerta pro próprio tailandês dentro da equipe. Isso porque no ano que vem o Carlos Sainz tá chegando pra competir com ele. E esse sim vai ser, sem dúvidas, o maior desafio que o Albon já enfrentou na carreira desde o Max Verstappen. Porque imaginando esse cenário de 2025, com o Albon de um lado e o Sainz do outro, o Sainz é um piloto completo, com experiência de sobra e um talento que já foi comprovado. Então o Albon com certeza vai ter trabalho. Claro que não é a primeira vez que ele tá enfrentando um companheiro de equipe experiente. Lá em 2019 mesmo, quando estreou na F1, na Toro Rosso, ele foi muito bem contra o Kvyat. Mas de novo, ele tava contra o Kvyat, que definitivamente é um dos pilotos da história da Fórmula 1. Então, tirando o Verstappen, o Albon sempre competiu com seus companheiros e na maioria das vezes foi melhor que eles. Só que ao mesmo tempo, esses companheiros sempre foram de qualidade questionável. E agora ele finalmente vai estar enfrentando alguém com qualidade de novo no ano que vem. Então a grande diferença aqui é que agora o Albon tem muito mais em jogo. Ele precisa mostrar que merece esse lugar na Williams. E mais importante, que pode ser o cara que a equipe precisa para liderar nos próximos anos. Ele tem que mostrar que não venceu o Sargent e o Latifi só porque eles eram o Sargent e o Latifi. Ele tem que mostrar que venceu esses dois porque ele era um piloto capaz de ser melhor. Se ele conseguir bater de frente com o Sainz, vai ser um ponto muito positivo para a carreira dele. Agora, se por algum motivo ele começar a andar de igual para igual com o Colapinto e no ano que vem ser batido pelo Sainz durante o ano inteiro, a gente sabe como a Fórmula 1 não é nada gentil com quem não corresponde expectativas. Então o que torna esses próximos 15 meses tão cruciais para a carreira do Albon é exatamente essa incerteza do futuro na Williams. A equipe está numa fase de transição e a Dorilton Capital está investindo pesado em reformar a infraestrutura para a Williams voltar a correr na frente nos próximos 10 anos. Inclusive podendo jogar a temporada de 2025 fora para poder investir pesado na renovação sem comprometer o teto de gasto. Agora, se por algum motivo o carro for competitivo, tanto o Albon quanto o Sainz vão ter uma chance real de brigar por posições mais altas no grid. E pro Albon esse vai ser exatamente o momento que ele finalmente vai poder se provar de verdade. Até agora ele sempre teve desculpas. Na Red Bull ele perdeu pro Verstappen porque ainda era muito jovem e inexperiente. Na Williams ele tá dominando, não porque os companheiros são ruins, mas porque ele é muito melhor. E em 2025 ele não vai ter mais essas desculpas. Ele vai estar enfrentando um piloto que em teoria tá de igual para igual com ele. E ele vai precisar se provar ser um piloto de ponta. Se ele for superado pelo Sainz de forma confortável, se ele não conseguir botar nenhuma competição pra cima do espanhol, esse pode ser o começo do seu fim na Fórmula 1. E tem um outro ponto importante nessa disputa, que é exatamente a questão da mentalidade. Porque o Sainz é conhecido por ser um piloto extremamente focado, que mergulha nos dados e é extremamente inteligente, montando suas estratégias no meio da corrida e fazendo de tudo para tirar o máximo do carro. Já o Albon tem um estilo mais relaxado, o que pode ser uma vantagem em alguns aspectos, mas também pode ser um problema quando a competição começa a esquentar. E no fim das contas, tudo isso é realmente para responder qual o legado que o Albon vai deixar na Fórmula 1. Porque hoje a gente tem exatamente essa imagem de um piloto capaz e que tá correndo num carro que não representa a sua habilidade, de que ele poderia estar correndo numa equipe mais de ponta. Mas até agora ele só enfrentou na Williams pilotos de habilidade questionável, vamos dizer. E agora com o Sainz do lado dele, podendo botar uma régua mais igual, a gente realmente vai ter essa noção do quão bom e do quão capaz o Albon é. Que ele é um cara talentoso, ninguém pode negar. Mas exatamente o que separa um grande piloto, o que faz ele se separar do resto, é essa capacidade e a consistência de conseguir enfrentar e superar desafios. O Albon já mostrou que pode se recuperar de momentos difíceis, como quando ficou de fora da Fórmula 1 e voltou pela Williams. Mas agora ele precisa provar que pode ser mais do que isso, que ele pode ser um piloto de ponta que a equipe precisa nessa reconstrução. A chegada do Sainz então vai ser esse verdadeiro teste pro Albon. Vai mostrar se ele realmente tem o que é necessário para competir no mais alto nível, ou se ele vai continuar sendo uma promessa que nunca se concretizou completamente. E a pressão só vai aumentar. Isso porque o Williams está em ascensão e todo mundo vai estar de olho no que essa dupla vai fazer junto. Então a pergunta que realmente fica é: será que o Albon vai conseguir dar esse próximo passo? Ou ele vai ser mais um piloto talentoso que nunca conseguiu atingir todo o seu potencial? Mas é tal, porque eu acho que a vaga do Albon não tá segura, que ele ainda tem essa pressão até o final da próxima temporada. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. E se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro.
É uma forma simbólica de você estar ajudando aqui o clube e também vem com alguns benefícios, como por exemplo, seu nome aparecendo aqui no canto da tela, você vai ter prioridade nas respostas aqui nos comentários e também você vai receber esses aqui, os vídeos longos que você está assistindo aqui, antes de todo mundo, ou seja, várias horas antes de sair a público, você já vai ter acesso aos vídeos para poder assistir eles. Eu quero deixar um abraço para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.